Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá de número 14, porção de número 14, Vaerá, significa apareci e apareci. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 6, do verso 2 até o capítulo 9, verso 35. Temos Haftará, referência nos profetas, em Ezequiel, capítulo 28, do verso 25 a 29 e 21. Referência na Brit Hadashah, em Romanos 9, 14 a 24, Hebreus, capítulo 11, e 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. E temos Salmo complementar de número 46. Então, iniciamos a nossa leitura no capítulo 6, verso 2 do livro de Shemot, Êxodo. Diz assim: falou mais Adonai a Moisés e lhe disse: eu sou Yud-Rei Vav-Rei. Eu sou Yud-Rei Vav-Rei. Está escrito aqui, o que é eu? Eu são quantos? Eu, um. Mas nós sabemos que o mundo ocidental apregoa que são três. O Eterno deixa muito claro: eu sou Adonai. Eu sou Adonai. Falou mais Adonai a Moshe e disse: eu sou Adonai. Eu sou Yud-Rei Vav-Rei. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aqui ele estabelece como Deus Todo-Poderoso é El Shaddai, mas pelo meu nome Yud-Rei Vav-Rei não lhes fui conhecido. E aqui várias interpretações. Como assim? Ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, e como ele poderia ter se limitado a conhecer? E aí nós temos várias correntes de entendimento, que faz com que isso fique mais claro para nós. Então, queridos, só para deixar bem clara a situação aqui do eu sou Yud-Rei Vav-Rei, eu vou pedir o Evandro para ler aqui 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. Acompanhe a leitura, por gentileza, depois nós voltamos aqui. 1 João 5. Todo aquele que crê em Yeshua é o Messias que tem Deus por Pai. E todo aquele que ama o Pai, ama também seu Filho. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos mandamentos. Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Peraí, amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Gente, isso está claro? Isso está claro para todo mundo? Porque às vezes a pessoa fala assim: eu amo a Deus, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. A própria palavra dá o conceito de amor a Deus. Amar a Deus significa o quê? Obedecer aos seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versos 1 a 5. Eu vou dar uma ênfase. Acabou aí? Não, falta só um pedacinho. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa confiança. Quem é que vence o mundo, a não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus? Pronto, Yeshua é o quê? É o Filho de Deus. Gente, isso tem que ficar muito claro para nós. Aliás, esse é o princípio maior do judaísmo, que obviamente segue o judaísmo messiânico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é um. Adonai não são dois, não são três, e há quem diga que são até quatro. Então, sempre digo, a Torá é o eixo central por meio do qual todas as escrituras foram estabelecidas. Pois não? Interessante aqui que Yeshua
ele se fez filho de Deus pela sua obediência. Exatamente. Não que nasceu um Deus. Exatamente. E o judeu Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Estudamos isso aqui na segunda e quarta-feira. O judeu ortodoxo imagina que ele é um Deus. A questão não é que o ortodoxo imagina. A questão, exatamente, a questão é que o movimento evangélico ocidental fez com esse ensino. Porque a palavra é muito clara. Veja bem, todo aquele que crê que Yeshua é o ungido, se ele é ungido, alguém o ungiu. Quem o ungiu? Óbvio. E todo o mundo judaico sabe que o Eterno mandaria o seu ungido. É por isso que os nossos irmãos ortodoxos, eles têm tanta resistência. A resistência se deve ao desconhecimento da verdadeira natureza de Yeshua. Porque aqui, quanto a Adonai, ninguém tem dúvida. Eu sou Adonai. Eu apareci, Vairá, e apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como todo-poderoso, como grande El Shaddai. Mas pelos demais atributos eu não lhes fui conhecido. Agora, por que não? Como eu falei nas várias correntes, e a mais coerente eu vou explicar agora, é que muitas das promessas, o Eterno estabelece um relacionamento onde ele faz promessas. Só que o que aconteceu, por exemplo, com Abraão? O Eterno firma uma aliança com Abraão e diz para Abraão: Abraão, em ti veniverru, serão enxertadas todas as famílias da terra. Abraão viu isso? Não. Profeticamente, ele creu, isso, pela fidelidade dele, pela fidelidade a Adonai, ele creu que isso aconteceria, mas ele não viu isso se materializando. E a mesma coisa com Isaac e a mesma coisa com Jacó. Então, a completude dos atributos de Adonai, ela vem desde o início das alianças e vai perpassando por todas as escrituras, obviamente até quando todas as coisas forem restauradas. Agora, que o Eterno, que o Todo-Poderoso, que o Elohim, que o Criador do Universo é apenas um, o mundo judaico não tem nenhuma dúvida disso. A confusão ela está no Ocidente, principalmente. Eu digo Ocidente por causa de Roma, que trouxe para nós, para todo o Ocidente mesmo, Europa e Américas, enfim, o ensino. Eles se apropriaram de um ensino, pegaram o judaísmo e fizeram ali algumas mudanças, apresentando agora um outro Deus. E isso, obviamente, isso afronta, isso é extremamente desrespeitoso e afronta os mandamentos. O primeiro mandamento, veja bem, o primeiro mandamento Adonai fala assim: eu sou Adonai, não terás outros deuses diante de nós. É isso que está escrito ali. Não terá outros deuses diante de mim. O mandamento, gente. E aí, muitas vezes nós lemos e nós não paramos para pensar. É aquela questão da leitura automática. Nós não podemos ler as escrituras de qualquer forma. As escrituras, para nós, elas são sagradas e devem ser lidas com toda a reverência, buscando do Eterno a revelação daquilo que está escrito, para que a nossa emuná, para que a nossa fé seja uma fé coerente, uma fé concreta, uma fé onde a nossa fidelidade, a nossa firmeza coincidirá com a fidelidade e a firmeza e a constância do Eterno. Então, quando o Eterno diz: eu sou Adonai, eu, não nós, eu sou Adonai, não terás outros deuses diante de mim. Mim é singular, mim é do pronome pessoal eu. Então não existe dois, não existe três, não existem quatro. E a pergunta é: como saberei se eu estou amando esse Elohim, que eu estou servindo esse Elohim? 1 João, capítulo 5, entre os versos 1 a 5, que nos dá o conceito bíblico de amor.
como a gente sempre enfatiza, nós somos educados, formatados, melhor dizendo. Nós somos formatados numa ideologia absolutamente relativista, numa ideologia e uma teologia que flexibiliza a própria palavra da terra. Aquilo onde nós temos na própria Torá e em todos os demais escritos, de que nós não podemos, e fechando lá em Apocalipse, fala que nós não podemos acrescentar e nem diminuir nada das escrituras. Então isso é um mandamento, isso é um comando normativo. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser subtraído. Só que o mundo ocidental, por influência de Roma, flexibilizou todas as coisas. Já começa a flexibilização na própria questão de Adonai. Adonai é raro, Adonai único. E aí, a exemplo de tantas deidades pagãs, copiaram essas deidades, formando aí para nós, para todo o Ocidente, uma tríade de deuses, pelo menos, falando que existe o Pai, o Filho e o Espírito. E aí nós estávamos estudando essa semana, tem uma passagem lá que fala do Espírito de Yeshua, e aí eu já ouvi até alguém falando sobre isso. Eu falei assim, ora, então peraí, o Espírito do Pai é um, o Espírito de Yeshua é outro. Eu falei assim, então já não são 3, são 4? Então a coisa vai tomando proporção, gente. Se nós não temos um alicerce, um fundamento seguro, isso pode desencadear, obviamente, o afastamento da adoração ao verdadeiro Elohim. E isso é altamente prejudicial para quem? Para nós. À medida que nós nos afastamos, veja bem, o nosso papel é ter um relacionamento com Adonai, agora, pós-reconciliação por meio de Yeshua. Yeshua tem um papel princípio fundamental de nos reconciliar com o Pai. Então, quando Ele nos reconcilia com o Pai, nós temos agora de intensificar o relacionamento com o Pai, por meio de Yeshua. E Yeshua, sem dúvida alguma, Ele é o nosso justificador, por meio do sacrifício dele é que nós fomos remidos e aptos a relacionarmos novamente com o Pai. Para quê? Para agora nós retomarmos esse estudo, que o Eterno está falando com Moshe. Olha aqui, eu revelei para Abraão, a Isaac e a Jacó, mas não fui conhecido por eles na minha integridade. E nós, felizmente, nós temos toda a continuidade das Escrituras. Nós temos agora uma Escritura já fechada, onde nós sabemos que tem um princípio, tem todo um desenrolar e tem um desfecho no final. Ou seja, somos extremamente privilegiados. Agora, o que fazer com esse privilégio? Essa é a questão. O que fazemos com aquilo que aprendemos? A ênfase, o Evandro citou isso aqui, o Jusley. A ênfase, queridos, e a postura que se espera, obviamente, é à medida que tomamos conhecimento, nós praticamos. À medida que isso vai ficando claro para nós, nós temos que também intensificar a prática e assim ensinar aos nossos filhos, ensinar aqueles que estão mais próximos de nós. Esse é o nosso papel, porque senão não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A própria palavra fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Isso está codificado aqui, registrado para nos ensinar, porque se isso não tivesse registrado, o que aconteceria? Isso é só uma história. Não, mas não é bem assim. Mas Baruch Hashem, por isso nós temos hoje uma codificação, tanto da Torá, quanto de todos os escritos. Nós sabemos da confiabilidade desses escritos, da inerrância, eu diria. Falávamos sobre isso na porção passada,
O mundo ocidental fica espantado, falando que a Bíblia foi escrita no intervalo de 1500 anos, com aproximadamente 40 autores, né? E olha que interessante, né? A coerência que há entre eles, uns nem conheceram os outros. É óbvio, para nós isso é muito claro, para nós, povo israelita, povo que sabe que a Torá foi dada pelo próprio Eterno, como sendo esse eixo central, como sendo o fundamento de todo esse arcabouço normativo. E obviamente tudo que veio depois não pode, não poderia e nem pode contrariar a Torá. Então é muito fácil de compreendermos isso. Quando fala, as pessoas ficam meio assombradas, perplexas, extasiadas. Nós vemos isso com muita naturalidade, exatamente porque nós sabemos que tudo que o Eterno faz, a palavra lá em Eclesiastes 3,14 fala isso: sei que tudo quanto o Eterno faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso o Eterno faz para que os homens, para que os seres humanos temam diante dele. Então, saber que nós temos um Deus que foi revelado para Abraão, para Isaac e para Jacó, e todos os líderes posteriores, passando por Yeshua, passando por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, enfim, para nos dar um supedâneo seguro que nós podemos confiar nesse Elohim, nesse Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, e é esse Deus a quem nós declaramos todos os dias que servimos, tendo Yeshua como o mediador. A palavra fala isso. Há um só Elohim, não é assim que está na palavra? Há um só Deus, está registrado na palavra. Há um só Deus e um só mediador. Ora, se ele fosse Deus, como que o intermediador pode ser Deus? Precisa de intermediador entre Deus e Deus? Não faz nenhum sentido, gente. E aí é o que eu estou dizendo, nós temos que ler as Escrituras pensando, raciocinando e afastando esses dogmas, e essas histórias que nos foram contadas, para que nós possamos nos fortalecer no conhecimento e, sobretudo, na nossa fidelidade, na nossa confiança, na nossa firmeza, na nossa constância. Isso é emuná. Emuná é o concreto daquilo, da nossa crença. Emuná não é fé apenas, porque o que nós aprendemos ali no mundo cristão é que a fé é a coisa mais importante que temos. E aí, bom, fé em quê? Fica parecendo que é fé na fé. A fé que vira o objeto de crença, de tão importante que eles colocam. Mas por quê? Porque desvirtuaram o conceito de fé, que na verdade no hebraico é emuná. E a emuná é muito mais do que crer, é ser fiel, é ser confiante, é ser próspero naquilo que nós nos dispomos a fazer. Fazer para quem? Para Adonai. Então, a obediência a mandamentos, nós precisamos de nos preocupar com a fidelidade de Adonai? Óbvio que não. O Eterno é muito claro: se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. Então, se nós obedecermos, ele vai fazer isso. Agora, a emuná, ela se traduz na segunda parte ali. É o nosso comportamento para com ele. Ele falou, então eu creio. Se eu creio, eu vou convergir essa crença dentro desse comando dele, que é obedecer aos seus mandamentos. E aqui nós acabamos de ler em 1 João capítulo 5, versos 1 a 5, que amar a Adonai significa, ou seja, qual é o sentido do amor a Adonai, do amor a Deus? Amar a Adonai, amar a Deus significa guardar os seus mandamentos.
E aí, ainda, para que não haja nenhuma dúvida, ainda complementa. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Ou seja, são aprazíveis. São, como diz o salmista Davi, não é? São lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, cura para a nossa alma, cura para os nossos ossos. Essa é a instrução do Eterno, esta é a Torá do Eterno, estes são os mandamentos do Eterno. Os mandamentos são instrução, os mandamentos são proteção. Agora, por que o mundo resiste tanto a cumprir mandamentos? É exatamente por isso, gente. Acordem. O objetivo da nossa má inclinação é nos afastar do propósito original. Isso requer uma força de vontade maior para que nós nos mantenhamos no caminho. Isso requer o quê? Uma leitura mais atenta. Isso requer um tempo de qualidade. Não dá para ter um relacionamento com Adonai de qualquer jeito. Não dá para ter um relacionamento relapso, negligente, porque senão isso pode resultar em prejuízo. Se nós quisermos conhecer os atributos de Adonai, da forma como ele verdadeiramente é e da forma como ele verdadeiramente quer se revelar a nós, e é exatamente esse o objeto do estudo hoje, dessa porção, e apareci. Bom, ele apareceu para mim, apareceu para você, por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras. E nas Escrituras nós encontramos todos os atributos dele, e só vai depender de nós. Veja bem, olha para vocês verem a beleza desse relacionamento entremeado aí pelo nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de conhecermos a Adonai e servi-lo da forma como quisermos. Da forma como quiser. Agora, cada um vai colher exatamente aquilo cujo relacionamento está sendo mantido. Ou seja, quem está fazendo pouco vai colher pouco. Quem tiver um relacionamento mais intenso vai colher muito mais. Por isso ele fala de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Nós estudávamos durante a semana aqui acerca do pecado e fala assim, Paulo fala, vocês não resistiram ao pecado até o sangue. Ou seja, qualquer coisinha nos tira do caminho na maior facilidade. Não precisa de nenhum esforço. Qualquer ventinho contrário nos tira do propósito. Qualquer ventinho contrário. Olha, eu sei os mandamentos, eu sei que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas vem aqui um compromissozinho e pronto, já te tira do caminho do congregar e já te leva para outro local. E isso, queridos, é altamente prejudicial. Por quê? Porque o congregar aqui, o Eterno, ele sempre tratou o seu povo enquanto congregação. Congregar, nós somos seres o quê? Gregários. O que é um ser gregário? É um ser que precisa de interrelacionamentos, multirelacionamentos. E aí nós vemos isso claramente onde diz lá na Brit Hadashah que a congregação edifica a congregação, e Paulo dá uma outra roupagem, colocando o corpo de Yeshua edifica o corpo de Yeshua. Por quê? Porque o Eterno estabeleceu Yeshua como cabeça de Deus. O Eterno estabeleceu Yeshua como cabeça da congregação de Adonai. Yeshua é o cabeça. E agora nós estamos nesta congregação,
né, como partes integrantes desse corpo, onde nós temos Yeshua como nosso cabeça. Agora, tendo Yeshua como nosso cabeça, nós teremos a plena revelação do Pai. Olha para vocês verem o plano maravilhoso de Adonai. Conforme diz lá em Hebreus, né? Havendo o Eterno falado muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, ou seja, começou com Abraão, com Isaac, com Jacó, passou por todos os profetas, reis, e hoje chegou onde? Em Yeshua. Nos falou nos últimos dias por meio de Yeshua. Agora, Yeshua, por quê? Porque Yeshua fala inclusive para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Ele está dizendo que ele era o Pai? Não, ele estava dizendo que ele tinha um relacionamento com o Pai tão intenso, tão próximo, que ele retratava exatamente os atributos do Pai. E principalmente quando ele diz que ele não veio fazer a sua vontade, mas a do Pai, que o ensino dele não era dele, mas do Pai. Ou seja, um porta-voz, um autêntico porta-voz, que nunca usurpou a vontade do Pai, nunca roubou para si nenhuma glória, muito pelo contrário, tudo ele apontava para o Pai. E essas coisas, gente, essa confusão que se faz acerca de Yeshua, é exatamente para afrontar o Pai, coisa que Yeshua nunca, obviamente, pretendeu. Então, aqui mais uma vez, só para fechar esse texto, 1 João 5: todo aquele que crê que Yeshua é o ungido, é nascido de Deus. Ou seja, se uma pessoa crê que Yeshua é outra coisa que não o ungido de Deus, ela não é de Deus. Está falando aqui da pessoa que crê. Todo que crê que Yeshua é o ungido, esse é de Deus. Por quê? Porque, gente, é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Adonai. Eu, Adonai, fiz todas as coisas. Ele é único, Adonai é raro. Essa é uma máxima altamente protegida. Essa é uma máxima que nós não podemos nunca cogitar de relativizar. Então, Adonai é raro. Aquele que crê que Yeshua é ungido, esse é de Deus. Agora, aqui, veja bem, nasceu de Deus. E aquele que ama ao que o gerou, quem gerou? O Pai. Então, ou seja, aquele que ama o Pai também ama ao que dele é nascido. Nós amamos Yeshua, respeitamos Yeshua, podemos até reverenciá-lo, obviamente, porque ele é o primogênito, ele se tornou o nosso irmão mais velho, ele se tornou as primícias, ele é o primeiro a ser ressuscitado, para que agora, por ocasião da segunda vinda dele, efetivamente nós também sejamos ressuscitados com ele. Verso 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Gente, conhecemos que amamos os filhos de Deus, é outra coisa, né? Amar ao próximo. Tem gente que acha que amar ao próximo é deixar o próximo fazer o que quiser, passar a mãozinha na cabecinha do próximo. Gente, amar, o que é amar a Deus? Obedecer seus mandamentos. O que é amar ao próximo? O conceito de amor é o mesmo. Exatamente, é fazer tudo para que o nosso próximo não se perca. Gente, esse negócio é extremamente trabalhoso. Isso é trabalhoso demais. E aí o que nós fazemos com aquilo que nos dá trabalho? Nós dispensamos. Ou seja, é a mesma coisa da disciplina de filhos. Sabemos que a disciplina de filhos é necessária, mas é extremamente trabalhosa. É trabalhoso disciplinar. Já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes.
Para disciplinar tem que gastar tempo, tem que amar de verdade, porque você tem que mostrar o caminho. Hoje teve um exemplo aqui que a pessoa precisou de 3 vezes agir para que o comportamento fosse adequado. E assim mesmo, tem que perseverar nisso para que a vontade do Eterno seja estabelecida e não a vontade da pessoa. E isso é trabalhoso, queridos, isso é trabalhoso. A pessoa foi lá, voltou, foi lá, voltou, foi lá e voltou 3 vezes. E aqui nós vamos ler, aqui, se o Eterno permitir, nós vamos ler que o Eterno fez isso com o faraó 5 vezes. Deu oportunidade para ele durante 5 vezes para que ele ouvisse a voz de Adonai e permitisse que o seu povo saísse do Egito. Agora alguém pode pensar assim, só um minuto, Alexandre. Alguém pode pensar assim: ora, mas sendo Deus Todo-Poderoso, por que ele está mandando pedir permissão para Faraó aqui? Qual que é a resposta? Qual é a resposta? Pode dizer. Ele mesmo concedeu poder ao Faraó. O Eterno não pode, obviamente, infringir a sua própria lei. Isso não faz sentido. Ele estabelece, ele fala que toda a autoridade é por ele estabelecida. Então, gente, olha a seriedade desse negócio. O Eterno Todo-Poderoso, pedindo permissão para o rei do Egito, para Faraó. Mas peraí, Deus não é todo... Sim, mas ele estabeleceu as autoridades. E ele, obviamente, ele não pode contrariar aquilo que ele próprio estabeleceu. Está reforçando esse ensino para Moisés. Reforçando o princípio da autoridade, do respeito à autoridade. Quem era a autoridade no Egito? Faraó. Então, Moisés, você vai lá e vai pedir permissão para ele. Senhor, mas ele não vai deixar. Moisés, faz o que eu estou te mandando. E ele foi pedindo permissão. Aí nós vamos entrar agora nesses pormenores. Não. Cristiano. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Sim, Deus é amor, isso é fato. Veja bem. Hã? Sim. Então. E o que é amar ao próximo? Veja bem. Yeshua, veja bem. Os sábios do nosso povo, eles conseguiram extrair da Torá 613 mandamentos. 613 mandamentos. É unânime isso, O entendimento é uníssono. Todos falam isso no mesmo som. Os 10 mandamentos que foram escritos. Quem escreveu os 10 mandamentos, gente? O próprio Eterno. Quem escreveu a Torá? Não, a Torá. Moisés. Não, eu estou falando que escreveu. É claro que a Torá foi dada, isso está em Neemias 9, fala que a Torá foi outorgada pelo próprio Eterno. Agora, ele usou o Moisés como o intermediário. Moisés ali, ele é a pessoa por meio de quem a santa instrução dele é registrada, é colocada ali como o arcabouço jurídico do Eterno. Agora, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus com o dedo dele. Ele próprio escreveu. Então, acompanha o raciocínio. Nós temos aqui 613 mandamentos, tem mais. Só na Beit Hadashah tem mais de 1000. Mas vamos lá. 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo dos 613. Tudo que está nos 613 nós conseguimos interpretar com base nos 10 mandamentos.
Você pode falar qualquer mandamento aí que eu vou encaixar ele ali. Qualquer um. Agora Yeshua faz o quê? Quando perguntaram para Yeshua, mestre, qual é o maior mandamento? E aí, o que ele fala? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Aí nós temos o quê? Na primeira tábua nós temos os mandamentos de amor a Deus. Então aqui tem os mandamentos que se referem a Adonai. Então, cumprindo a primeira tábua, nós temos o amor a Deus. E na segunda tábua nós temos o amor ao nosso próximo, né? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, nem cobiçar nada que é do próximo. E na primeira tábua, tudo referente ao eterno, né? Reconhecer que ele é um, que não vai ter outros deuses diante dele, diante de mim, né? Mim é só um, não são dois nem três. Não ter imagem de esculturas, não tomar o nome dele em vão e guardar o Shabat. Isso é tão sério que se nós quebrarmos um mandamento aí, nós quebramos todos os mandamentos. Olha aquilo que o Josué acabou de falar. Veja bem, nós estamos lá em Tiago, na verdade é Jacó, né? Mas tudo bem. Lá em Tiago, Tiago fala que aquele que violar um, viola tudo. Quebrou um, é como se quebrasse tudo. Mas espera aí, Tiago, Brit Hadashah, muito tempo depois de Yeshua, o que ele está falando de mandamento aqui? Isso para o mundo ocidental, gente. É isso que eu estou falando. Raciocínio. Ler as escrituras raciocinando. Outra coisa também que me chama a atenção é quando Yeshua manda obedecer tudo que os fariseus ensinam. Olha, pera aí, eles ensinam lei. Torá. Claro. Claro. Não façam o que eles fazem, porque eles não cumprem o que eles estão ensinando. Essência. Essência, exatamente. Quando o jovem rico questiona Yeshua, qual que é a primeira frase que Yeshua solta, gente? Pelo amor de Deus, olha aqui. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. Olha, peraí, guardar o mandamento? Guarda. Quais, Senhor? E aí ele elenca alguns desses. Pega o resumo dos 613. Então, que é a lei, essa é a carta magna do Pai. Essa é a Constituição Federal do Reino, escrita pelo próprio Adonai com o próprio dedo dele. Aí Yeshua cita alguns mandamentos ali. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Ou seja, alguém sério, alguém cumpridor da Torá, alguém que teve a coragem de virar para Yeshua e falar assim: não, Senhor, isso tudo eu tenho feito. Ah, bom, então vamos ver se você tem feito mesmo. Vamos ver se você tem feito mesmo. Primeiro mandamento é qual? Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Yeshua vai lá naquele mandamento e fala assim: então você vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, alguém ensina. E aí o que ele fez? Yeshua, o que o rapaz fez? Hã? Saiu triste. E o que Yeshua fez? Não, pera, vem cá, pai, vamos conversar, vem cá, vamos negociar isso aí, velho. Não é desse jeito, né? Afinal de contas, não precisa vender tudo. Não, vamos fazer o seguinte: teve essa conversa? Teve essa conversa, gente? Não. Só uma observação aí, quando Yeshua faz isso, ele está testando se a pessoa realmente ama Deus de todas as coisas, né? E cada um tem um tendão de Aquiles, cada um tem um problema, né? Uns é o relacionamento, às vezes a pessoa está no relacionamento feliz, ela não larga aquilo, se chegar para ele e fala, tem que largar isso para seguir. O outro é o dinheiro, o outro é o filho, não educa-se segundo a palavra, se falar que vai ter que educar, ele vai sair daquilo, vai ficar. Um não quer trabalhar, não é o provedor do lar, fala, você tem que ser provedor para você seguir a Deus. Aí a pessoa vai sair, então ela não quer. Cada um tem um ponto, tem um tendão de Aquiles aí que prende, né? Os seus hábitos, né? Já tem um padrão de vida. E entrar nesse caminho é mudar o padrão. Total, renunciar tudo, né? Colocar Deus acima de tudo. Então, estar nesse caminho, gente, presta atenção, nós estudamos isso, né, durante a semana, maravilhoso estudo. Falei com a mulher, no estudo de quarta-feira, eu fiquei muito feliz com ele, porque trouxe ali uma unanimidade de conceito, no sentido de nos revestirmos do nosso Messias. Nós sabemos das dificuldades, óbvio,
né? Nós estamos vivendo dias difíceis e a palavra fala que sobre o congregar é exatamente isso, né? Quanto mais agora que vedes que o dia se aproxima, agora que nós temos que ficar juntos, congregando, admoestando, mostrando o caminho, para que nós não nos percamos, né? E aí a palavra fala o quê? Gálatas 3:27, todos quantos fostes batizados em Yeshua, de Yeshua foram revestidos. E o que é ser revestido de Yeshua? É vestir a humildade dele no sentido de anular-se ou de nos anularmos para nos tornarmos dependentes do Pai e obedientes aos seus mandamentos. É só isso. Pois não. O mais polêmico aí que eu acho dos movimentos, que a pessoa tivesse algo para é esse do amar ao próximo, né? Quem é o próximo? Eu quero dizer que o próximo é aquele que mais nos incomoda, né? Não o que está sempre com a gente se dá bem. E a segunda parte é tomar a ti mesmo. Porque às vezes nós deixamos de nos amar, não nos cuidamos, não trabalhamos em nós o amor de Deus, né? Então, para mim, essa é a parte mais complexa. Sem dúvida. Boa colocação. Veja bem. Amar ao próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. Como você tem se amado? É a primeira coisa. Sem dúvida nenhuma. Né? O amor, o nosso amor, o meu amor por mim mesmo, ele se traduz num zelo para que eu me mantenha no caminho, objetivando a salvação eterna. Esse é o foco principal do amor próprio. Entendeu? Se eu tiver isso, fica muito claro para eu ver isso na vida do próximo. E aí, o segundo questionamento é: quem é o nosso próximo? É efetivamente quem estiver próximo. É aquela pessoa com quem nós temos contato. Pode ser da congregação e pode ser extra congregação, porque afinal de contas nós somos sal e luz. Nós temos o papel de disseminar o conhecimento. A palavra fala isso, né? Que o mundo precisa ver as nossas boas obras, né? E aliás, no estudo de 2 anos atrás, o foco foi de divulgar o nome de Adonai. E o nome de Adonai é divulgado, né, por meio do nosso comportamento. E também ele é difamado por meio do nosso comportamento. Então, vejamos como nos comportamos. Então, amar o nosso próximo é aquele com quem nós temos contato. Bom, então tá, o meu vizinho ali, ele não crê e eu tenho contato com ele. Qual que é o meu papel com ele? No sentido de amá-lo, no sentido bíblico do termo. É apresentar para ele o reino. Apresentar o reino para ele. E aí 2 opções. Ou ele vai aceitar e aí eu vou me doar todo para ele, né? Porque é assim. A ordem de Yeshua é: vão e façam discípulos, né? Se eu converso com ele sobre o reino de Deus, explico para ele, então, rapaz, eu quero isso, então eu vou me doar todo. E em eu me doar todo, eu estou demonstrando o quê? Amor. Por quê? Porque o que eu objetivo é o mesmo que eu quero para mim. Eu quero que ele chegue comigo. É a parte dele, né? Não, claro. Não, aí é isso que eu estou falando. Ele, nesse caso ele quer. Agora, a segunda parte é ele rejeitar. E aí, se ele rejeitar, o que a palavra diz? Eu vou bater poeira com os meus pés e vou prosseguir, velho. Não tem mais nada para fazer. Pois não. Daí a importância de congregar, né? Porque a congregação, um vai ajudando o outro, incentivando o outro a buscar a Deus, a desenvolver a sua comunhão diária. O encontro aqui é para compartilhar como foi a nossa comunhão durante a semana, nossa comunhão sozinho com Deus. Você sem ser, só você e Deus aqui aí, buscando, orando, né? A sua filha era sozinha, o Sérgio, depois em família. É um estímulo que a gente tem de buscar mais a Deus. Nossa junta de relacionamento com a Juliana, com a Teresa, a gente procura incentivar umas às outras a ler a palavra todos os dias, a ter um programa de leitura, a ter uma disciplina, a orar, a jejuar. Então, o tempo todo nós estamos aqui nos incentivando mutuamente a nos amarmos mais, buscando mais a Deus, obedecendo a Deus. Sem dúvida. Por isso que é tão importante para nós congregar. É isso que é uma coisa. Então, quando a
a gente tem um contato com uma pessoa e a gente apresenta a ela o rei, os mandamentos, aí essa pessoa tem duas opções, né? Sim. De achar essas palavras boas demais, querer mais, ou achar elas duras demais. Ah, não, isso é muito difícil para mim. E rejeitar. E aí nós não temos mais o que Isso é muito fazer. pesado. O que diz a palavra, gente? Veja bem, nós temos que pensar com a mentalidade do nosso povo, não com a mentalidade ocidental. Yeshua manda bater a poeira dos pés e prosseguir. Nós não temos que insistir. Por quê? Porque Yeshua fala assim, para você ver, estudamos isso na quarta-feira: ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Veja bem, gente, para vir a Yeshua, o Pai tem que enviar, porque Yeshua incomoda muito. Eu falo isso direto. Yeshua nos chama a uma guinada, é 180 graus. Exatamente, Yeshua nos apresenta a nós, né? Ele nos mostra como verdadeiramente somos e o padrão que nós precisamos de atingir. É por isso que ele fala de renúncia. Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome o vitupério, ou seja, não fique com vergonha de nada, exponha-se. Aí ele fala de andar na luz, né? Quando ele fala de tomar o madeiro, é no sentido de expor. Expor-se é vergonha. A vergonha de quê? De que efetivamente eu não consigo fazer nada certo se eu não tiver o Ruach HaKodesh, se eu não tiver o poder de Deus em mim. Mas peraí, eu preciso de ter um poder externo então para eu obedecer? Gente, olha para vocês verem como que funciona o mecanismo de Deus. Para aquele que quer, a palavra fala o quê? Aquele que for fiel, ser-lhe acrescentado. Se a pessoa quer, o Eterno capacita. Ele vai capacitar. Agora, se a pessoa não quer, ela vai ficar batendo, né, com a cara na parede. Não tem jeito. Se ela quer, ela recebe poder para prosseguir. E aí Yeshua fala assim: vocês vão receber poder se não conseguir fazer aquilo que eu faço e até coisas maiores. Então, nós queremos muitas vezes fazer o papel de Deus ou o papel de Yeshua, entendeu? Não tem jeito, né? Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Agora, olha o que Yeshua fala: aquele a quem o Pai o enviar, de modo algum eu lançarei fora. Ou seja, é isso aí, Yeshua vai fazer de tudo para manter essa pessoa no caminho. Significa que ele vai manter essa pessoa forçada? Óbvio que não. Óbvio que não. Vai ficar para ele? Exatamente. Ele vai ficar com essa pessoa para ele? É para a glória dele? Não. 1 Coríntios 15, 26 em diante fala que quando tudo tiver consumado, ele vai pegar e vai entregar o reino ao seu Deus, ao nosso Deus e Pai. 1 Coríntios, o verso que está ali fora. 1 Coríntios 15, 26 em diante ali, até 28 parece. Então, queridos, essa é a essência, e nós não podemos ir além disso, né? O princípio é, por exemplo, esse rapaz que teve aqui, nós perguntamos tal, né, é uma pessoa que já tem uma inclinação, segundo o Maxwell começou com ele e tal, já. Então, assim, nós presumimos inicialmente que o Eterno está enviando. Agora, como que nós vamos saber se o Eterno enviou ou não? Pelos frutos. A Yeshua, mais uma vez, nos dá o padrão. Yeshua fala assim: pelos frutos conhecereis. Não se preocupem, né? Virão frutos. Então, os frutos é que vão demonstrar. Que frutos são esses? Frutos dignos de arrependimento, ou seja, a ordem é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para a remissão dos vossos pecados, e aí vocês vão receber o dom do Ruach HaKodesh. Essa é a ordem. E uma vez que a pessoa passa por esse processo, ela vai apresentar frutos. Desejo da palavra, de comunhão com os irmãos, né? Frutos dignos desse arrependimento que ela professou.
Uma pessoa que se declara arrependida, ela vai fazer de tudo para corrigir aquilo que estava errado. Isso é fruto digno. Não é arrependimento e fruto de arrependimento, depois mais arrependimento, ou seja, a pessoa só fica se arrependendo e ela não muda. Então nós temos também um padrão, um parâmetro estabelecido pelo nosso mestre. Yeshua é Adon, ele é mestre, ele é Senhor. Senhor por quê? Porque ele nos resgatou. Aqui Moisés está resgatando o povo do Egito para aquele... Gente, presta atenção. Olha o que o Eterno fala aqui. E aí a questão de ser Elohim, né? O papel da pessoa. Moisés está aqui como um representante de quem? Do Eterno. E o Eterno fala com ele, fala assim, eu vou te colocar como Deus perante Faraó. Vou te colocar como Deus perante Faraó. Algum problema com isso? Porque o Eterno falou isso com ele, está todo mundo adorando Moisés? Existe isso? Já viram no meio do nosso povo alguém adorando Moisés? Ele não se vangloriou também. Exatamente. Não apenas não se vangloriou, que lá no final ele insiste com Deus, tipo assim, pô, depois de tudo eu não vou entrar na terra. Se fosse um de nós, teria batido os pezinhos assim, de pirraça, né? Não, o que é isso? Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Você não vai me deixar entrar. Que covardia. O Salmo 82:6 fala que todos que obedecem a Deus são deuses também, né? No sentido de filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos deuses, né? À medida que obedecemos, nós vamos o quê? O Eterno vai se revelando a nós e nós vamos fazendo nós estaremos sendo parte integrantes do próprio Eterno. E Yeshua falou uma vez com o pessoal, vocês estão achando ruim falar que sou filho de Deus? Está escrito lá que vocês são Deus, vocês Sim. estão achando ruim, agora eu falo que eu sou filho. Eu sou filho. Ele nem fala que é Deus, ele fala que ele é filho de Deus. Vocês estão achando ruim que eu estou falando que eu sou filho de Deus? Vocês aceitam que são Deus, mas eu não posso falar nem que eu sou filho. Ô, gente, Citando Salmo 82:6. isso é para raciocinarmos. A nossa imuná, a nossa fidelidade, ela tem que estar firmada em um relacionamento racional, inteligente, né? Que é o que a Terra espera mesmo, né? Ele criou seres racionais. Abram, por favor, em Hebreus 11. Só para explicar aqui essa primeira fase. Hebreus 11. Hebreus 11, a partir... vou ler o verso 9 e 10, depois o 13 a 16, depois o 39 e 40. Hebreus 11, 9 e 10, diz assim... Olha aí, pela emuná, e aí nas traduções de um modo geral está pela fé. Gente, presta atenção, quando nós lemos pela fé, sem compreender o real sentido da palavra, não fica para vocês um vazio muito grande? Olha aí, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Mas como assim, pela fé? A crença é uma coisa, colocar em prática essa crença é outra coisa. Emuná e Bitahom, Mariela está falando ali, né? Emuná e Bitahom é a materialização daquilo que estamos professando, é o fruto daquilo que estamos declarando, né? A fé não é um pensamento, não é uma convicção apenas, né? Ela é um estado de relacionamento. E aí isso requer de nós uma ação compatível com aquilo que nós estamos declarando. Você deve imunar e confiar que o Eterno ele vai... Muito mais do que confiar, muito mais. E aí isso tem a ver agora, a partir do momento que nós entramos nesse pacto, veja bem, olha o sentido de emunar. Ah não, o Eterno chama aqui, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. O que a palavra diz que ele fez? Prontamente obedeceu, né? A fim de ir para um lugar que devia receber por herança.
e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, pela emuná, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então nós temos aqui promessas. É por isso que Adonai aparece a Moisés e fala assim: com Abraão, Isaac e Jacó, eu não lhes dei a conhecer plenamente. Me revelei como Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome não me fiz conhecer. Por quê? Porque ficou incompleto. Fez as promessas, eles creram, no sentido estrito do termo, tanto creram que foram fiéis. Eles foram fiéis. Então a emuná é isso, é a nossa fidelidade. Se nós cremos, nós temos que agir de forma compatível com essa crença, e isso é a demonstração da nossa fidelidade. Como que nós demonstramos que somos fiéis? Obedecendo aos seus mandamentos, óbvio, obedecendo. Lá em 1 Coríntios ele fala de não se associeis a incrédulos, e aí dando a entender que incrédulo é quem está fora. Só que quando a gente vai ler aquele texto, a gente vê que tem incrédulo aqui dentro, e aí é que mora o perigo, porque um incrédulo, ele contamina o outro. Veja bem, o incrédulo não é aquele que fala que não crê, é aquele que não obedece. Ele sabe, está no nosso meio, mas não pratica aquilo que sabe. E se ele não pratica aquilo que sabe, ele está sendo lógico. Então, é muito perigoso isso também. Versos 3 a 16. Todos estes, aí citando, morreram na emuná, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Gente, olha que experiência maravilhosa. O Eterno nos chama, Ele nos faz uma promessa, e aí nos dá um vislumbre da promessa, e nós vamos ser fiéis, porque o Eterno já se revelou para nós. Maravilhoso isso. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Aliás, 14, verso 14. Vou ler de novo, verso 13. Todos esses morreram na emuná sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, ou seja, reconheceram a sua posição aqui neste mundo. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Ou seja, nós estamos aqui, mas isso aqui é mais importante para nós? Um de cada vez. Tem que ser. Não, olha o sentido do texto, gente. Os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Eles acabaram de declarar que são estrangeiros e peregrinos nessa terra. Ou seja, esse é o nosso comportamento. Nós estamos aqui como estrangeiros e peregrinos, esperando o quê? O mundo vindouro, o Olam Rabá. Versículo 10 fala isso. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Vamos chegar, veja bem, exatamente isso. Eu estava na frente. Isso. Então, os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, ou seja, da terra onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Adonai não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade. Olha que coisa linda. Agora 39 a 40, do próprio verso 11 aí. Ora, todos esses, aí fala de Hebreus 11, nós sabemos, né, que são, até teologicamente é chamado dos heróis da fé, que todos aqueles que creram, né, e não obtiveram todo o resultado. E aí fala, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua emuná, por sua fidelidade, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha aqui, e isso é exatamente o que o Eterno está falando para Moisés. Né? Eu não concluí tudo com eles. Eu falei um pouco, mas não deu tempo, né? São promessas. Então não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus, olha que verso, gente, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, gente, presta atenção nisso aqui, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que significa isso? Nós estamos juntos, vamos aguardar o aperfeiçoamento de todos. É exatamente isso. Olha aqui, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, haverá um momento único onde haverá essa junção, essa reunião. Olha como é que está escrito aqui, Deus. No verso 40, porque Deus planejou algo melhor que nos envolveria de forma tal que apenas conosco eles alcançariam o objetivo. Conosco aí é o corpo, né? Sim, exatamente, é o mesmo sentido. Então, queridos, no desdobramento aqui da porção, nós vemos Moisés, então, em obediência às ordens do Eterno, ele vai e conversa com o faraó, pede, solicita, implora várias vezes, e aí nós temos aquela famosa discussão do endurecimento do coração de faraó, e muitos equivocadamente podem pensar que o Eterno está endurecendo o coração. E é óbvio, eu sempre falo isso, nós temos que pensar por princípios. O Eterno, ele não pode se contradizer naquilo que é a norma dele. Se a pessoa tem livre-arbítrio, esse livre-arbítrio implica, obviamente, na liberdade total de agir conforme a consciência da pessoa. Quando diz que o Eterno, aliás, nas primeiras pragas aqui, a palavra é muito clara, falando que o próprio faraó endurecia o seu coração. E depois fala que o Eterno endureceu o coração do faraó. O Eterno endureceu aí, é quando a própria pessoa já se colocou numa disposição tal que não há mais nada para fazer. Entendeu? Então eu li um comentário muito interessante que fala da techuvá. A pessoa está numa falsa techuvá, ou seja, um falso processo de arrependimento. E aí, conforme nós falamos, é muito fácil de identificar. Quando a pessoa está num verdadeiro processo de arrependimento, ela vai apresentar frutos dignos desse arrependimento. E se esse procedimento é falso, tal qual o faraó aqui, inicialmente ele falava o quê? Eu vou permitir. 1 minuto depois, ele mudava. Ou seja, pois não. O sinal claro que a pessoa está viva mesmo é que ela tem sede de estudar a palavra, ela quer ler a palavra todos os dias, ela não quer ficar sem contato, né? Ela quer se alimentar. E esse alimento, gente, aqui diz que o Eterno, ele nos prova para mostrar que nem só de pão nós vivemos, mas de toda palavra que procede da boca dele. E é óbvio que o nosso alimento principal, Yeshua, aliás, declara isso também, Yeshua fala que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai, ou seja, está sempre querendo fazer a vontade do Pai. E como que nós vamos fazer a vontade do Pai, se nós não a conhecermos? Isso fica claro que não é papum, não é.
O reino de Deus é conquistado por esforço. E é um processo. É um processo. A gente tem que querer entrar nessa, caminhar, acreditar, e daí que a gente vai ser transformado num povo para atingir o objetivo, um esforço. Pois não. O interessante também é que o faraó ele pôde experimentar de momentos onde ele permitia o que o Eterno estava ordenando, cessava a praga. Então ele via que se houvesse arrependimento, ele ficaria livre daquele mal que estava cometendo ele. E depois ele voltava a fazer de novo. Assim o ser humano também, quando ele tem interesse de algo, ele fala que vai cumprir. Aí ele alcança o objetivo, aí ele diz... Muda, exatamente. Inclusive a quebra de votos, né? A palavra fala que nós não somos obrigados a fazer voto algum, mas se nós fizermos, nós somos obrigados a cumprir. Quantos fazem votos, obtêm o resultado desse voto e depois abandonam? Não cumpre com o voto. E aí o que a palavra diz? Você votou por quê? Não precisava votar, não precisava você fazer voto, não. Bastaria orar, né? Orar e confiar que o Eterno fosse fazer. Aí a pessoa faz um voto com o Eterno faz aquilo que ela pediu e ela não cumpre com a parte dela, ou seja, é infiel. E essa infidelidade é pecado. Que é selado na terra, selado no céu, né? Ninguém é obrigado a fazer voto. Agora, se fez, é obrigado a cumprir. Entendeu? Então essa é a questão. Por isso que Yeshua fala: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso, procedência maligna. Outra coisa também são os egípcios ali que vendo todos esses sinais, essas maravilhas ocorrendo ali, tiveram a oportunidade também de se render ao... Um testemunho maravilhoso, exatamente. Um testemunho maravilhoso do poder do verdadeiro Criador. Para que ninguém... E essas oportunidades, né, essa sucessão de atos de Moisés, a insistência de Moisés, e cada vez que ele falava que ele deixava, cessava, né, ou seja, o poder de Deus sendo manifestado ali, é exatamente para mostrar duas coisas: que Deus de fato é poderoso e que Ele também é misericordioso. Esses são os atributos que ele está dizendo aqui. Né? Por esses atributos eu não fiz conhecer os anteriores. Mas, à medida que o tempo vai passando, o Eterno vai se revelando. E o que o Eterno fala em João 3,16? Porque Ele, né, o Eterno, amou tanto o mundo, tanto, né, que Ele providenciou um sacrifício perfeito. Para quê? Para nos proporcionar a salvação eterna. E dando a Yeshua a autoridade da vida eterna. Yeshua lá em João 17,13 fala: e esta é a vida eterna, que me conheçam a mim como o único Deus verdadeiro. É isso que ele fala? Que te conheçam a ti como o único Deus. Gente, Yeshua fala isso em João capítulo 17. Ué, por que as pessoas falam que ele é Deus e tal? Como ele fala? Na oração que ele faz para o Pai, né, ele diz isso: que te conheçam a ti como um único Deus verdadeiro, e a ele, a quem foi enviado, obviamente, como sendo o ungido, como sendo o Messias, como sendo o mediador, como sendo aquele que reconciliaria com o Pai. E Paulo, Rabino Shaul, deixa isso também muito claro. Ele diz que o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo, ou seja, com o Eterno, reconciliando o mundo consigo. E aí ele nos dá esse ministério também, por meio de Yeshua, o ministério da reconciliação. Então esse é o amor ao próximo. O amor ao próximo consiste em que nós façamos algo para que o nosso próximo se reconcilie com o Eterno. Interessante, no capítulo 4, do 1 em diante, fala todo o processo, né? O que nós devemos fazer para o próximo crer na gente, né? Porque o Moshe, ele não se via capaz que o povo ia crer nele, mas é o Eterno que faz o povo crer, né? Que
que ele possa autoridade. que dá autoridade para ele executar a função. Sem dúvida. Gente, um comentário de Maimônides que eu anotei aqui, faço questão de ler, fala assim, olha, não pense como os nécios das nações do mundo, como também a maioria dos indoutos de Israel, de que o santo, bendito seja, decreta desde o princípio da sua criação, se um homem será justo ou mau, pois assim não é. Não há nada que o obrigue, que lhe seja imposto ou que o arraste por qualquer um desses caminhos, visto que é ele mesmo, por sua própria decisão, que se inclina para o caminho que deseja. Nós estudamos também no transcurso da semana sobre a Yetzirah e o Yetzirah, né? A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Nós optamos. O resultado da nossa conduta de escolher um desses caminhos é responsabilidade nossa. Então não pense que o Eterno está fazendo algo com o Faraó para prejudicar o Faraó, né? Porque isso contradiz a própria palavra, onde ele mesmo diz o quê? Que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, gente, essa é a máxima, né? Então, se nós, como eu digo, né, esse é o princípio. Qual é o princípio? Deus não quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento. Pronto. Se vier alguém falando assim, não, mas Deus endureceu o coração dele, não, peraí, isso contraria o princípio, né? O princípio que diz que ele não quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento. Como que ele vai fazer algo que seja impossível para a pessoa decidir? Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. E aí Maimônides fala assim, durante as 5 primeiras pragas, que durou mais ou menos 5 meses, né, foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração para não dar importância à palavra do Eterno. O que ele ficava falando? Quem é o Eterno? Eu não conheço o Eterno. Eu não conheço. Quem é ele para me dar ordem? Principalmente que nas primeiras vezes, os magos deles faziam o mesmo poder. Exatamente. Então ficou parecendo algo paralelo que era só um truque, né? Quando diz que o Eterno endurecerá o coração de Faraó, a palavra que é utilizada é a palavra Hazak. O que significa Hazak? Fortalecer, fazer-se forte, ter valor, né? E aí fala assim, que o Eterno fortalece Faraó para que ele se mantivesse na posição rebelde dele, né? E que ele não perdesse essa força de resistir. Por quê? Porque o Eterno ia demonstrar para ele todos os seus atributos. Ou seja, não tinha jeito, ele não via nele nenhum tipo de arrependimento. Em Êxodo 7,3 fala que quando o Eterno fala que vai endurecer o coração dele, a palavra usada aqui é kachá, que significa ser duro, difícil. Lá em Romanos 9:22 diz assim: que direis se Adonai, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? É o caso de Faraó aqui. O Eterno deu todas as oportunidades para ele e ficou suportando a conduta rebelde dele, mas viu que o que? Ele era um vaso, né, de desonra, né, destinado à perdição, não tinha jeito. Observação aí que mesmo depois que deixou sair, mesmo depois que o povo saiu, Foi atrás. ele ainda foi atrás. Foi atrás, exatamente. Então, isso demonstra arrependimento, gente. Arrependimento é mudança de mente e de atitude. Só exatamente, olha que colocação interessante. A atitude dele demonstra exatamente que ele nunca se arrependeu. Nunca. Teve que se render, né? Não se rendeu. Exatamente. Reconhecer que há um Elohim, um Deus no céu acima dele e que coordena todas as coisas, e que ele estava submisso a essa autoridade. Interessante, eu estou pensando aqui hoje no sistema teológico. A pessoa que participa hoje, vamos supor, do sistema romano, ele tem aquela teologia acima de tudo.
tudo, para ele aquele ensino é o soberano ali, fora daquele ensino é heresia. Ele tem que deixar aquele sistema dele ali para receber os mandamentos do Eterno. E isso em qualquer religião. Tem que ter o Eterno acima na vida dele. Todas as coisas. Sem dúvida. Gente, com relação às pragas que foram sendo enviadas, nós falamos disso no estudo passado, e a própria Torá, ela nos proíbe de mencionar qualquer nome de Deus, de deuses falsos. Óbvio, porque só há um Deus e um Deus verdadeiro. Tudo que se denomina Deus, com D bem minúsculo, é falso. E a Torá nos proíbe de mencionar o nome, ou os nomes, né? Então aqui, mas qual que é o ensino? Para cada praga dessa aqui, houve ali um subjugo daquilo que eles adoravam, né? Então, era um país extremamente idólatra, onde o Eterno, demonstrando o seu poder, foi derrubando camada por camada. Cada praga dessa tem um sentido para mostrar a superioridade do Eterno em razão do que era apresentado pela deidade do Egito. Entendeu? Que obviamente nós não mencionaríamos os nomes. Interessante que hoje as leis de Deus vão sendo proibidas pelas leis civis, né, Deus? O povo vai sendo obrigado a viver tendo que fazer opção mesmo. Sem dúvida. É o que eu falava outro dia com o irmão aí, né? Você escolhe a quem você quer servir. Que você já é servo, isso ninguém tem dúvida. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir a nossa má inclinação, né? Que certamente não vai nos levar por um bom caminho. Queridos, nós ficamos então por aqui. Vamos dar sequência com relação às demais pragas na próxima porção, né, rogando aí que o Eterno nos dê clareza de entendimento com relação aos atributos dele. É muito importante o relacionamento que nós nos colocamos, né, para com o Eterno, no sentido de que ele se revele para nós na sua plenitude. Hoje nós temos nas Escrituras todos os atributos. Eu vou ver se eu apresento depois, inclusive, um estudo desses atributos que é um estudo maravilhoso, né? Os atributos do Eterno, né? Todos eles. Agora, nós lendo as Escrituras, né? Orando, nós temos condições de identificarmos nas instruções esses atributos. Tá? Que Ele nos capacite, né, e que Ele nos abençoe para que nós consigamos ser aprovados nessa nossa caminhada. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.